Volta trazendo mais informações para vocês. Sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias. Hoje é 20 de junho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Pessoal, eu tô achando tão esquisito, a esquerda tá tão calada, né? Principalmente com essa chamada aqui, nós vamos ler uma matéria sobre a intimação. O Flávio foi intimado a depor na PF, né? Dar explicações lá na PF. E eu tô achando estranho, a esquerda tá tão caladinha, tão quietinha. Será que... eu não sei, vamos à matéria que é melhor, né? Não entendi até agora porque eles estão calados. Bom, vejam só. Antes de mais nada, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, ajuda a gente aí. Se inscreve, comenta, compartilha. Não esquece de apertar o sino das notificações para receber os nossos vídeos e dá aquele like bacana. Ó, MPF intima Flávio a depor sobre suposto vazamento da furna da onça. O vazamento que aconteceu em... segundo aqui como é o nome do cara lá, meu Deus? Esqueci o nome dele lá, é Paulo Marinho? Não sei o que Marinho? Ou não sei o que Marinho lá. Diz que aconteceu isso lá em 2018 ainda. Vamos lá. A Procuradoria da República no Rio de Janeiro intimou o senador Flávio Bolsonaro a prestar depoimento no inquérito que apura o suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça, que mirou deputados estaduais e encontrou movimentações financeiras atípicas nas contas de Fabrício Queiroz. O vazamento de dados da investigação sigilosa foi revelado por Paulo Marinho à entrevista à Folha de São Paulo. O empresário relatou que Flávio, então deputado estadual, lhe contou que soube antecipadamente da operação e dos relatórios do Controle de Atividades Financeiras, COAF, por um delegado da Polícia Federal. E é bom, né, a gente lembrar aqui que não era um delegado, por incrível que pareça, era uma delegada. E, enfim, o próprio relator, né, da Furna da Onça faz essa observação. Mas tudo bem, vamos lá, né? Já que o Marinho falou que é delegado, quem somos nós para discordar do próprio relator, né? Quem somos nós para concordar com o relator, né? Porque o relator diz que é delegada, o Paulo Marinho diz que é delegado. Então vamos lá. Como o Flávio dispõe de foro privilegiado, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial no Rio pediu que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhe a intimação... Augusto Aras encaminha a intimação. O senador terá 30 dias a contar do recebimento para marcar o depoimento. Além dele, serão ouvidos Ralph Aas Viana e Cristiano Fragoso. Queiroz foi preso na quinta-feira, 18, no âmbito da Operação Anjo. Com base nos relatórios do COAF e de outros indícios, o Ministério Público do Rio investiga por um esquema de rachide, devolução de parte do salário pelos funcionários no gabinete de Flávio, a época em que o filho 01 do presidente era parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio. O ex-assessor do senador estava escondido em um sítio de Atibaia, interior de São Paulo. Bacana aqui, gente. É aquela típica matéria que, né? Vocês notaram uma palavrinha aqui, ó? Vou ler de novo. O ex-assessor do senador estava escondido. O cara não estava escondido, gente. Mas eu amo essas matérias, né? Eu amo. Eles sempre querem fazer aquela... Porque assim, você vê, o pessoal da esquerda quando apronta, né? Aí, não tem matéria. Mas quando é o pessoal da direita, aí a coisa vai além da... né? Enfim, mas escondido. Todo mundo sabia onde que ele estava, mas ele estava escondido. Bom, não sei de quem, né? Mas tudo bem. Em um sítio de Atibaia, interior de São Paulo, havia mais de um ano. Ó, detalhe, gente, outra pila, cara, puta que... Cara, eu fico olhando aqui, cara, como é que os caras são... A própria revista Cruzoé deu a localização desse cara em novembro do ano passado. Nós estamos em junho. E eles falam que o cara estava escondido há mais de um ano, gente. Não. Não, mano. Ó, os caras pensam que brasileiro tem memória curta. Eu trouxe matéria pra vocês aqui em outubro, foi outubro? Não sei se foi outubro do ano passado, agora 2019. Dando a localização onde ele tava, tudo bonitinho. Mas a revista aqui diz que ele tava escondido e há mais de um ano. Pô, a própria revista encontrou o cara o ano passado, pô. Mas tudo bem, vambora.
O imóvel pertence a Frederic Vassef, advogado da família Bolsonaro. De novo, cara, não, ó, já foi. A própria Cruzoé ontem, ou foi antes de ontem, trouxe a matéria da advogada mostrando que o cara aqui não é advogado da família Bolsonaro, é advogado do Flávio, não da família. Você é advogado de um integrante, você não é da família. O advogado da família é aquela Carolina Koff, alguma coisa assim. E ela é quem é dela o escritório que é relacionado ao presidente. Como é que o cara pode ser advogado da família se já existe um outro escritório que advoga pela família? Não dá para entender. O cara nem faz parte. Antes que alguém fale da questão lá do Adélio, ele foi sim, se apresentou como advogado do presidente Bolsonaro na época. No entanto, o relatório do próprio delegado, isso você encontra aí com a maior facilidade do mundo, no relatório o delegado não aceitou porque não havia procuração. É aquela velha história de trazer informação para você pela metade. Falar que o cara se apresentou lá como advogado é falar, olha, ele é advogado do presidente. Mas precisa explicar que o cara não apresentou procuração e não havendo procuração, ele não pode representar, né, a parte, no caso, Bolsonaro. Ou quem quer que seja. Então o cara não é advogado do presidente. O cara é advogado do Flávio e não da família. É do indivíduo e não do coletivo família, né? Mas vocês viram aqui já 3 coisinhas, né? Meu pai, continuando aqui, deixa eu ver, Frederico. Pronto, aí aqui finaliza a matéria. Gente, eu adoro essas. Você sabe por quê? Agora que revista que eu peguei? A Cruzoé, para trazer essa informação para você. E aí, eu tava pensando essa semana, por que a Cruzoé não tá lá nas fake news, já que foi ela o pivô do inquérito, né? Porque assim, já que ela foi o pivô do inquérito, por que ela não tá lá? Vocês prestaram atenção que depois daquele momento, a Cruzoé, ela mudou. Ela e o antagonista, eles mudaram a forma de jornalismo deles? Gente, eu estava avaliando isso ontem. Eu estava observando justamente isso ontem. A partir do momento que a Cruzoé saiu né, que ela teve aquela matéria lá suspensa e tudo, tal, junto com o antagonista lá, aquele amigo do meu pai, né, que deu aquele rolo da Receita Federal e tudo, lá que pegou lá o negócio da esposa do Gilmar, que, né, foi atrás do irmão do Toffoli, por isso no inquérito das fake news tá lá proteção para os parentes também, né, enfim. E aí você pode prestar atenção que no momento que ela saiu, gradualmente ela foi mudando a forma de fazer jornalismo. Vocês notaram isso? Faça uma reflexão da revista Cruzoé antes, né, de parar lá no inquérito. E olha que ela pegou até uma moralzinha quando foi parar lá. Depois ela saiu, ainda saiu até meia, já um pouco mais, né, um pouco mais de ibope, porque, pô, né, isso deu um ibope pra ela. Só que você pode ver que ela começou a mudar a retórica, a forma de fazer jornalismo aos pouquinhos, e aí começou a fazer esse jornalismo com dubiedade, acho que é essa a palavra, né? Ou seja, é uma matéria que deixa você ali, quer dizer, ó, você vê, ao mesmo tempo que ela informa que o Flávio foi chamado para depor lá, né, fazer o depoimento dele, ao mesmo tempo ela coloca algumas dúvidas na história, e inclusive dúvidas essas que lá atrás ela trouxe informações diferentes, porque ó, ela fala 1 ano do cara tá escondido. Primeiro que o cara não tá escondido, segundo que há menos de 1 ano a Cruzoé noticiou o paradeiro do Queiroz. Então você vê que a própria revista, ela se autocontraddiz. Ou ela deixa claro a dubiedade da matéria dela, ou a intenção dúbia de levar a informação, né? Então, puxando aqui, pulando essas coisinhas, de vez em quando eu gosto de trazer matéria da Cruzoé, né? Por conta disso, porque a gente vai aprendendo a identificar o que é verdadeiro e o que é falso dentro de uma matéria, né? E é por isso que é bom a gente estar sempre antenado, porque você já lê a matéria e você já pega logo de primeira, na lata, você fala, opa, peraí, né? Você já lembra de uma matéria anterior falando sobre esse assunto, só que de outra maneira, você fala, pô, como é que um jornal fala 2 coisas ao mesmo tempo diferente? Mas tudo bem, toca o boca pra frente, né? E aí foi quando eu
Fiz aqui a soma do 2 mais 2 é 4, o STF, depois que ele saiu do STF, mudou totalmente a forma de fazer jornais. Mas vamos lá, deixa pra lá. Né? Bom, a questão é que Flávio Bolsonaro, ele foi chamado, né, para prestar esclarecimentos sobre a questão da furna da onça. Né? Lá da... Bom, segundo Paulo Marinho, né, houve interferência. Eu só achei bacana essa questão aí do Paulo Marinho, porque assim, antes do Sérgio Moro falar da interferência do Bolsonaro na PF, né, ninguém falava nisso. O próprio Paulo Marinho já tinha dado entrevistas à Veja, até a própria Folha de São Paulo, inclusive a Folha de São Paulo, há dias atrás, até relembrou trechos dessa matéria, né, mostrando que ele foi interrogado sobre a questão do Flávio Bolsonaro e ele não acusou o Flávio em nada. Isso foi lá para outubro ou novembro do ano passado também. E ele não acusou o Flávio Bolsonaro em nada. Já tinha rompido com o Flávio Bolsonaro. Já tinha rompido com o governo, já ele. Né? E ele não acusou nada. Eu achei interessante foi essa acusação aparecer justamente agora. Aí nós temos outro problema, porque é aqui que as coisas começam a não bater, porque ele fala da interferência, né? Que houve interferência deles, que eles tiveram informação privilegiada, só que detalhe, era um período em que o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, ainda não tinha influência nenhuma em nada. O Flávio ainda era deputado da Alerj, também não tinha influência nenhuma em nada, né? E, segundo ele, já tinha... É aí que fica a questão, como é que se esclarece isso? Porque o Sérgio Moro traz a interferência do presidente, mas já agora no mandato. Aí o cara que lá atrás havia não denunciado o Flávio, aí agora passa a denunciar o Flávio. Em cima da mesma narrativa do Sérgio Moro, só que um pouco antes da posse do presidente. Inclusive, na matéria da Folha, se não me falha a memória, ele até fala mal, dizendo que Bolsonaro é um cara ignorante com os funcionários, que ninguém gosta de trabalhar com ele. E aí, gente, aí a gente vai e lembra, isso saiu até como matéria no ano passado, quando o Bolsonaro sofreu a facada, a empregada do Paulo Marinho, ele cedeu, porque ele estava naquela época da puxação de saco. É tanto que o próprio Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro nunca deram muita trela, né? O Paulo Marinho era aquele cara que era o pé no saco. Ele tava lá, tinha que estar lá e tinha que aguentar ele, né? Inclusive suplente do Flávio, né? Porque tem uma intenção aí, gente. Tem uma intenção. Se o Flávio caísse, né, nessa história toda aí, se você caça o Flávio, se não me engano, era ele quem... tava na suplência, se não me falha a memória, ou é ele ou é alguém ligado, ele tava na suplência, uma coisa assim, né? Então é muito vantajoso derrubar o Flávio agora para assumir o lugar, enfim. Inclusive a oposição já tá até com pedido de cassação contra o Flávio, né? Mas o interessante é que ele fala que o Bolsonaro era um cara péssimo nessa questão, com os empregados. E aí, quando o Bolsonaro levou a facada, ele na intenção de puxar o saco do Eduardo do presidente Bolsonaro, eu falei, né, mandou para o Bolsonaro a empregada-chefe da cozinha dele, a cozinheira-chefe. Depois a cozinheira-chefe voltou para casa do Paulo Marinho e parece que um mês depois pediu demissão e foi trabalhar para o Bolsonaro. E eu fiquei me perguntando depois, falei, peraí, mas se o Bolsonaro era tão ruim, por que a empregada do cara vai trabalhar para o Bolsonaro, emprestada, volta, trabalha uns dias, pede demissão e volta para trabalhar com o Bolsonaro de novo? O cara não é ruim? Então que a empregada do Paulo Marinho voltou para trabalhar com o Bolsonaro? Nós temos aí, inclusive, até um segurança, né, que ele dá um depoimento emocionado, que ele fala isso lá no ano passado, né? Ele falando que... Eu acho que eu trouxe esse vídeo também, né? Ele falando que trabalhou para o Bolsonaro e que Bolsonaro era um cara muito do povo. Que até na hora de Bolsonaro sentar na mesa, comer... Ele se juntava com todo mundo, os seguranças comiam a mesma coisa que ele, tudo que era servido para o Bolsonaro era servido, não tinha esse negócio, não, o pessoal da segurança vai comer pão com bolacha, café com bolacha, e nós vamos comer aqui, né, um sanduíche, um sandubão, papapá. Não, o que era servido para o Bolsonaro já como presidente também era servido para os seus seguranças.
né? Sem contar que ele falava que a interação de Bolsonaro com a sua segurança naquela época era uma interação assim de amizade, não tinha muito aquela coisa assim de você é meu segurança, fica na sua, não. O presidente tratava todo mundo por igual. Então a gente vê todo mundo que trabalhou para o presidente sempre elogiando ele. Então, né? Você percebe que a narrativa do Paulo Marinho, quando você pega a narrativa, você pega o depoimento dele hoje, com a entrevista que ele deu para a própria Folha, você encontra muitas contradições. Muitas contradições. Mas vamos tocar o barco para frente. O Flávio foi chamado. O mal do Flávio Bolsonaro, gente, é um só. O mal do Flávio Bolsonaro é que ele não tem aquele mesmo ímpeto do Eduardo. Ele não tem aquele mesmo ímpeto do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é aquele mais, né? Assim, o Eduardo, ele vai pra cima, pá. O Carlos Bolsonaro, ele já é mais aquele cara da mídia mesmo, né? Da rede social e tal. E o presidente Bolsonaro é o cara que, pá, explode e a bomba, o bicho pega, a coisa. Já o Flávio, não, ele já é mais, ele é mais quieto ali, ele é mais paradão. E isso, às vezes, acaba gerando um certo desconforto, porque você puxa a visão do Bolsonaro para todos os filhos. Você vê aquele Bolsonaro marrento que vai para cima, né? E você avalia que todos os filhos são iguais. Na verdade, o Flávio é o único dos três que estão hoje na política que, de uma certa maneira, ele é meio paradão. E isso acaba criando uma certa insegurança nas pessoas, né? Você não vê ele brigando como o Eduardo, você não vê ele indo pra cima como o Eduardo vai. O Eduardo compra a briga ali, ele, né? Já o Flávio não, ele já é mais assim, tipo, né? A gente teve qual foi a votação, meu Deus? Acho que foi a do impeachment, né? Do STF, ele não votou a favor, né? Teve uma outra lá também que ele não votou a favor também, e isso gera uma certa insegurança. Não quer dizer que o cara seja culpado, e se for culpado, que pague, né? Mas a gente vê que há uma narrativa construída em cima disso tudo aí, né? Bom, tá aí, vamos aguardar. Ele tem 30 dias aí a partir do momento que ele receber o ofício. Eu só queria saber quando é que vão chamar o André Siciliano. Pra você ver que engraçado. No caso aqui, o Queiroz é quem é o investigado de fato, né? Mas o Flávio está sendo chamado. Agora, no caso do André Siciliano de 49 milhões de reais, por alguma maneira, eu não entendo por que ele tá tão... Eu não sei por que, gente. Caçam o Queiroz por 1,2 milhão e fingem que não existe o André Siciliano de 49 milhões de reais. Mas toca o barco, né? É Brasil. Fui.